Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe você aqui no prédio da igreja, você que está em casa. Eu quero ministrar um texto da palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a Bíblia aí e abra lá no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5. Nós estamos num culto de milagres, e o maior milagre que uma pessoa pode receber na sua vida é ser liberto por Jesus. É o tema dessa ministração, liberto por Jesus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, vou ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim o texto da palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Aleluia, amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia, pode se sentar aí. Meus irmãos, nós lemos um texto aqui muito precioso, um milagre muito poderoso aconteceu na vida deste homem. E um maior milagre que pode acontecer na vida de um homem é o milagre da libertação. É de ser liberto por Jesus Cristo. E Satanás, ele age na vida das pessoas. Ele tem agido nos lugares. E nós vemos aqui que ele agiu na vida desse homem, ele aprisionou
o aprisionou, ele estava preso. Uma das tarefas de Satanás, uma das suas missões, é destruir as pessoas, é destruir sonhos, é destruir projetos, é destruir. Essa é uma característica de Satanás. E aqui nós estamos vendo, através desse texto que nós lemos, nós podemos ver que aquele homem, naquela cidade, ele ficava sozinho. Quem queria ficar perto de um homem desse? Endemoniado, que ninguém conseguia prender, quando prendiam ele, ele arrebentava, ninguém conseguia segurá-lo. Quem que gostaria de ficar perto de um homem desse? Então, uma das características que Satanás faz na vida de uma pessoa, é deixar ele sozinho. Essa é uma característica, né? A solidão. Satanás deixa a pessoa sozinho, deixou esse rapaz sozinho, deixou ele sem Deus. Ele estava preso, ele estava cativo nas mãos de Satanás, nas garras, nas prisões de Satanás. Ele estava sem Deus, sem família, sem cônjuge, né? Sem trabalho, sem amigos. Ele estava sem muitas coisas na vida dele. Então, essas são algumas características de um aprisionamento maligno. Então, o Senhor quer libertar pessoas nesse tempo, assim como fez na vida daquele homem. Na vida daquele homem, ele também continua fazendo até hoje, porque Satanás, ele tem essa característica de destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância, amém? Veio para nos trazer vida com abundância. E eu quero dar aqui 3 características de um aprisionamento maligno. 3, diga comigo, 3 características de um aprisionamento maligno. A primeira delas é a depressão. A depressão. O texto diz aqui, nos versos 3, né? Diz assim, ó: esse homem vivia nos sepulcros. Noite e dia ele andava gritando ou clamando. Algumas versões diziam clamando. Então quem recebe, meu irmão, uma seta maligna na sua vida, ou vive debaixo de uma opressão maligna, ele está sempre clamando no meio dos sepulcros. Ele começa a entrar pelo caminho de morte. Qual que é o caminho de morte? Pensamentos negativos. Começa a olhar para baixo. Começa a se diminuir. Ele começa a entrar em caminhos de sepulcro, caminhos de morte. E era isso que estava acontecendo na vida daquele homem. O que significa aqui nesse texto, pastor? Viver clamando, gritando em meio aos sepulcros. Aqui, esse texto está falando de gente que vive deprimida, né? Tudo que ela vê morte. Tudo que ela vê de uma forma negativa, ou seja, para ela não tem pensamento de futuro. Para uma pessoa que começa a entrar no caminho de depressão, ela entra e começa a ter pensamentos de morte. Não sei se você que está me ouvindo já pensou nisso. Quando você começou a pensar, significa que você estava caminhando para um aprisionamento maligno. Porque Satanás faz assim, ele começa com pouquinho e ele vai introduzindo toda a sua malignidade. Então, a pessoa começa a viver pensando em morte. Eu conheci uma pessoa assim, ela fala: pastor, eu quero morrer, eu não quero viver, a minha busca é para morrer. Então ela estava passando por um processo profundo de depressão, né? Então ela vive um amargo na boca, ela deseja a morte no pensamento, ela fala até sobre isso, né? Então, se você anda dessa forma, por onde você passa, você vê morte, você não vê a vida no seu viver, nas coisas que você faz, no seu trabalho, no seu ir e vir, cuidado, você pode estar entrando em um aprisionamento maligno. E nós precisamos tomar muitos cuidados nesses dias, né? Então, se você me ouve aqui nessa noite, aqui no prédio, ou aí na internet onde você está me ouvindo, e está passando por isso,
eu quero ler um texto da palavra de Deus em João 10:10. Diz que o Senhor Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. Jesus veio para te libertar. Então, uma das formas de vencer a depressão é entregar a vida para Jesus. Porque Jesus, Ele não veio para trazer morte, ao contrário, Ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Ele veio trazer um up para você. Ele veio não para deixar você olhando para baixo, como Satanás faz, mas Ele veio para levantar a sua cabeça, para te tomar pela mão direita, e para dizer para você: filho, filha, você é mais do que vencedor. Aleluia, bendito seja Deus. Por isso nós temos que tomar muitos cuidados nesse dia que estamos vivendo. Satanás está nós estamos vivendo aí um isolamento social, e as pessoas costumam ficar um pouco mais sozinhas, e ali Satanás pode colocar você no canto para começar a fazer você se sentir menos, para trazer uma depressão, para começar a trazer caminhos de morte para você, para começar a trazer pensamentos negativos, para que você olhe para baixo e comece a desistir. Eu já encontrei pessoas assim, eu já atendi pessoas assim, nesses dias que estamos vivendo, que estavam deprimidas, estavam opressas pelo maligno, mas Jesus veio para dar-nos vida e vida com abundância, amém? Então não aceite menos do que isso. Você veio para viver uma vida cheia da presença de Deus. Então, se algo vier tentar afetar a sua mente, o seu coração, saiba, isso não vem de Deus, isso é coisa maligna. Repreenda no nome de Jesus. Clame, porque nós acabamos de cantar: há poder no nome de Jesus, aleluia, amém? Há poder no nome de Jesus. E quando cantamos, estamos falando daquilo que lemos, daquilo que acreditamos, amém, irmãos? Nós estamos falando daquilo que acreditamos. Mas pessoas assim, elas veem a morte em tudo. Clamor aqui, gritar aqui, aquilo que esse jovem estava fazendo, significa um choro profundo. Por que que ele chorava? Ele chorava pela sua condição, pelo jeito que ele estava, sozinho, solitário naquele momento. Vivia sozinho, gritando, sendo preso por pessoas na cidade. Imagina a situação daquele jovem. Então ele chorava pelo peso da existência em si mesmo, que era insuportável para ele. Era insuportável para ele. Então pessoas que estão nessa condição, muitas vezes elas estão chorando, elas choram. E aí você pergunta para ela assim: por que você está chorando? Ela diz assim: nem eu sei por que eu estou chorando. Talvez você está me ouvindo agora e você já deve ter passado por isso. E a pessoa: mas como que você, às vezes a pessoa nem compreende aquele momento que a pessoa está passando, né? E ele fala: mas como que você está chorando? Como que você não sabe? Você tem tudo na vida para ser feliz e está desse jeito. Aí que a pessoa fica pior ainda, aí que ela chora mais ainda. Por isso que a gente tem que ter sabedoria para falar com as pessoas, até mesmo nesse momento, irmãos. Então, essas pessoas, elas ficam angustiadas, elas choram, elas andam tristes o dia todo. Essas pessoas, elas têm vontade de deitar e não se levantar mais. Elas dormem, acordam triste, dormem triste, e durante o dia elas vivem chorando sem motivo. O seu coração fica abatido. O seu coração fica abatido. Mas eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Olha, Jesus, o Senhor, veio para tirar cinzas do luto e colocar vestes de alegria. Ele veio para tirar cinzas do luto e colocar vestes de alegria. Ele veio para tirar aquele espírito angustiado daquela pessoa que está deprimida e derramar óleo de alegria sobre a sua cabeça. Mas não é aquela alegria do mundo, não, que faz você rir, você vê alguma coisa e fica emocionado e dá um sorriso, e vem aquele esplendor. Não, não é essa alegria, é uma alegria completa, é uma alegria que refrigera a sua alma, é uma alegria que traz completude na sua vida. Você sente como se não faltasse nada para você,
Poderia o mundo cair a sua cabeça, mas você está alegre, está feliz, porque tem Cristo sobre a sua vida. Aleluia. Então o Senhor disse: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, para isso, para libertar os cativos. Então eu quero dizer para você nessa noite, hoje é esse dia, é o dia do Senhor derramar o óleo da alegria sobre a sua cabeça. Aqui no prédio, aonde você esteja me ouvindo, o Senhor marcou um encontro com você, e Ele quer te libertar desse estado que você está vivendo, porque foi assim na vida daquele homem. Eu quero seguir aqui. Eu quero seguir o texto aqui. A segunda característica de um aprisionamento maligno é a solidão. Diga comigo, solidão. Solidão é um traço de quem está sofrendo, quem está passando por um sofrimento muito terrível. E a obra do maligno, ela vai sempre te isolar. A obra das trevas, ela vai sempre te isolar. Ela vai te levar a ficar só. Ela vai te levar a afastar da comunhão. Ela quer que você vá para longe. Ela quer que você acredite que ficar sozinho é ter alívio. É ter alívio. Isso é muito bom, ficar sozinho. Ah, querido, mas olha, nós precisamos tomar muito cuidado. Mas quando o Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas, porque quando o Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas, é tudo ao contrário. Quando o Senhor vem sobre a sua vida, quando você entrega a sua vida para Ele, essa história de querer ficar só, de querer viver isolado, começa a mudar. E aí o Espírito vem sobre você, e você tem prazer na comunhão. Você tem prazer, você quer estar perto. Quer ver uma característica? Talvez quando abriu a quantidade de 30% para você poder vir no prédio, cultuar o Senhor e ver os irmãos, você foi o primeiro da lista. Você falou, quando o pastor lançar o nome lá, eu vou ser o primeiro da lista. Significa que você não anda em solidão. Você não está em período de se isolar, mas você busca comunhão, você acredita no seu Deus. Então, você quer estar com os irmãos, você tem prazer em vir no culto, e o Espírito de Deus, irmãos, é sempre corporativo. Diga comigo, o Espírito de Deus é sempre corporativo, mas o espírito maligno é solitário. É solitário. Então cuidado com o isolamento social que estamos vivendo hoje, tá? É claro que nós temos um decreto, nós temos algo aí, nós precisamos tomar todo o cuidado, mas nós andamos, respeitamos as leis, mas nós andamos pela palavra, amém? Se já está liberado para virmos ao culto, precisamos celebrar esse momento, precisamos estar junto com os irmãos, amém? Precisamos estar perto um do outro. Então, eu digo isso para que você não se sujeite a viver um tipo de vida que não é o que Deus planejou para você. Deus não planejou para que nós ficássemos só. Deus planejou para que nós ficássemos em comunhão com os irmãos e com Ele, amém? Foi para isso que Deus nos planejou. Mas muitos se conformam em viver assim, isolados. Se eu não puder ir na célula hoje, se eu não puder ir na igreja, está maravilhoso, bom demais. Então isso não é ação de Deus na sua vida, essa é uma ação maligna. Tome cuidado com isso, porque o maligno, ele vem astutamente. Quando você vai ver, está aprisionado como aquele homem, né? O texto diz, no versículo 5, né, que ele vivia nos sepulcros e nas colinas. Ele se isolava. Ele ia para lugares frios, de trevas, para lugares solitários, onde não tinha presença de pessoas. Os espíritos malignos, eles fazem assim, eles querem nos aprisionar, eles querem levar a gente para bem longe, sabe para quê? Para que nós não venhamos cumprir os propósitos do Senhor, mas maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, amém? Maior é o Senhor que está sobre as nossas vidas. Pastor, então eu não posso ficar sozinho? Pode. Uma coisa é você se separar para fazer algo particular, por exemplo, como orar.
Então você vai sair uns dias aí para você orar e tudo mais. Outra coisa é você fugir do ajuntamento, é fugir dos irmãos, né? São coisas totalmente diferentes, porque o nosso Deus, irmãos, é triuno, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? É um Deus Pai que desfruta de Deus Filho e os dois, né, que desfrutam do Espírito Santo. São três pessoas distintas, uma só essência, um só Deus, mas são três pessoas, é no plural. Então, a maior autoridade, se o nosso Deus, que é a maior autoridade, vive de maneira plural, né, o que diria de nós? O que diria de nós? Nós temos que estar em comunhão, nós temos que estar juntos. Então, irmãos, coisa boa é ouvir o povo de Deus orando, é ou não é? Coisa boa é quando a pastora Sônia começa a orar aqui, e o povo começa a orar junto, e você começa a ouvir aquela voz das pessoas orando junto, aleluia. Isso é coisa boa, Deus nos criou para isso. Aí eu pergunto, você sente falta disso? Você sente falta de ouvir as pessoas orando, estar perto? Para você, isso é importante? Isso é importante para você? Vai respondendo aí. O Espírito do Senhor está agindo sobre a sua vida nessa noite. E a terceira característica aqui, maligna, né? São pulsos cortados. Diga comigo, pulsos. Não, diga mais forte, diga pulsos cortados. O versículo 5 diz assim: e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas, né? Os pulsos cortados são a resposta do alto flagelo, né? O texto diz que aquele homem se feria com pedras. Ele era uma pessoa solitária no deserto, não habitava em casas, né? E o espírito maligno levava ele a ficar em meios a sepulcros, lugares reservados, separados. E o que é que ele fazia, diz o texto? O texto diz que ele se cortava. Ele se cortava. Significa que esse negócio de hoje em dia as pessoas se cortarem para aliviar a dor, né, dizem elas, né, não é coisa de agora, já é coisa antiga. Sabia disso? Você lembra lá de Elias no Monte Carmelo? Quem lembra desse desafio, né? De Elias desafiou os profetas ali de Baal, né, os 400. Então ele disse assim: olha, vocês oram primeiro. Era um desafio. Cada um ia invocar o seu Deus, e aquele que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro, né? E ali eles começaram primeiro, vamos ler o texto aqui, 1 Reis 18, 27 e 29, diz assim, ó: ao meio-dia, depois que eles já tinham orado e clamado lá o Deus deles, ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou tenha ido a algum lugar, talvez ele tenha viajado, ou talvez dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto, e começaram a se cortar com que, irmãos? Com facas e punhais. Está vendo aqui? As características da malignidade. Estavam se cortando com facas e punhais, conforme o costume dele, já era um costume, já era coisa antiga, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som, nada foi ouvido. O Deus deles não respondeu, mas o Senhor depois respondeu com fogo, né? E ali teve uma certeza de vitória de quem era o Deus Yahvé, o Deus verdadeiro. Eu estou te contando, meu irmão, que há um padrão na obra maligna. Há um padrão na obra maligna, e o padrão na obra dos demônios existe uma epidemia, não só desse vírus que está acontecendo, mas existe uma epidemia não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na vida de adolescentes, que eles se cortam com giletes e com estiletes. E isso não é obra de Deus, isso é obra das trevas. É o que nós lemos aqui nessas duas circunstâncias, nesses dois textos,
né? Então por que eles fazem isso, pastor? Porque é uma geração, são pessoas ali, adolescentes, uma geração que estão debaixo de uma opressão. Eles estão debaixo de uma opressão, né? Então, por que eles fazem isso? Porque eles estão impelidos por espíritos, né? E porque o culto ao espírito imundo exige dor, exige flagelo. O preço é o prazer da dor, o corte, e isso está na Bíblia. Por quê? Porque gente normal tem aversão à dor, é ou não é? Gente normal tem aversão à dor, sim ou não? Você está cortando um negócio lá na cozinha, de repente você está com a faca muito afiada, e você está cortando um negócio ali rápido, você fala, vou mais devagar aqui, porque se eu me cortar vai doer, né? Então gente normal, ele tem aversão à dor, ele corre de sentir dor, ele corre de se cortar, e se ele se cortar, pode ser um cortinho pequenininho, parece que é um corte muito profundo, né? E geralmente os homens até falam para a esposa, meu Deus, eu acho que eu vou ter que ir lá na enfermaria, acho que vai ter que dar um ponto. Quando a mulher olha, fala, isso aí não é nada, meu amor. Os homens são muito exagerados nessa hora, né? Então quem é normal, ele foge da dor. Então se alguém está correndo para a dor, tem algo normal. Se está acontecendo isso com você, não é algo normal. Você precisa procurar Jesus. Você precisa entrar numa igreja que tem Jesus como seu centro, que a Bíblia como regra de fé e prática, e você precisa entregar a vida para Jesus, e ali vai ter uma pessoa para cuidar de você, para discipular, para orar por você, e você ser livre dessa opressão maligna na sua vida. Então o que eu quero dizer para você, saiba que isso é tão sério, que não existe só no Brasil, mas está alastrado em muitos países. Isso já era um tempo atrás, o ano passado foi bem divulgado, 2018, 2019. Agora você imagina numa pandemia dessa que está no mundo inteiro e as pessoas estão trancadas em suas casas, ainda mais vulneráveis pela opressão maligna. Mais vulneráveis para que o maligno possa atacar, aliás. Então, a opressão, a angústia produz isso, a pessoa começa a se cortar, né? Então, isso é tão sério que existem até departamentos e secretarias, não só no Brasil, na área da educação, em outros países, que tem departamentos que cuidam disso, de jovens e adolescentes que estão se cortando. Então tem pessoas que estão imbuídas para impedir isso. Mas o que é que impede isso, irmãos? Nós sabemos, é a palavra de Deus, é Jesus que impede isso. É Jesus que liberta isso por completo. Tem pessoas que usam o autoflagelo e por um tempo ela para, mas logo depois ela reinicia de novo. Por quê? Porque ela precisa ter um encontro com Jesus. Se você está fazendo isso, você precisa de Jesus de Nazaré, Ele vai libertar você. Não precisa você derramar mais sangue, não precisa você se cortar. Jesus já fez isso na cruz do Calvário, aleluia! Amém, irmãos? Jesus já fez esse sacrifício. Então, Jesus é o que liberta o gadareno. E tem muitos gadarenos espalhados por aí, pelo mundo, e nós precisamos sair pela cidade. Sabe por quê? Porque nós temos a resposta é Cristo. Nós temos autoridade, Ele nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, amém? Escorpiões, Ele nos deu essa autoridade para expulsar os demônios. Essa autoridade está sobre nós, no nome de Jesus. Sabe para quê? Para que as pessoas tenham vida. Para que as pessoas tenham vida, aleluia. Então, o que é que Jesus fez por esse homem, pastor? Jesus o libertou. Jesus o libertou, e os demônios não ofereceram resistência. 1 João 3,8 diz assim, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele venceu. Colossenses 2,15 diz, despojando os principados e as potestades.
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Bendito seja Deus! Olha a obra maravilhosa que Deus fez. Então o que Jesus fez na vida daquele homem? Ele destruiu as obras das trevas. Quando Jesus viu aquele homem, é fácil você ver as coisas malignas. Quando você bate o olho, se você está ligado no trono da graça, você já entende que é obra maligna. Você já sabe, Deus já fala com você na hora. Então Jesus trouxe libertação para aquele jovem. Jesus restaurou a sua identidade, restaurou seus relacionamentos, né? No final ele disse: vá para a sua casa, para a sua família. Olha só que glória, irmãos, aconteceu aqui no final. Ele o vestiu, né? Ele andava nu na cidade e ele o vestiu e ainda lhe deu uma missão. Vamos ler aqui para a gente encerrar. Marcos 5, no versículo 15, diz assim, ó: quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios. Eram muitos, né? E ele estava sentado, vestido, olha só, presta bem atenção no texto. Olha que glória, vestido e em perfeito juízo. Ei, quando Jesus liberta, Ele traz o perfeito juízo. Aquela pessoa que parecia um trapo de imundícia, que não conseguia pensar, que vivia ganhando pela sua televisão ou na internet. Talvez você está passando por um momento difícil, quando eu falei da depressão e descreveu tudo o que você estava passando. Talvez você tenha se isolado, você não tem sentido prazer na comunhão, você não quer estar perto das pessoas, da sua família, e não era assim na sua vida. Deus não criou você para ser assim. Deus criou todo ser humano para ter sede de Deus, para estar perto das pessoas, porque nós precisamos das pessoas. E talvez você esteja aí me ouvindo, e você tem tentado cortar os seus pulsos, cortar o seu corpo, para trazer um alívio de dor. Olha, nós lemos o texto, não vai acontecer nada. Esse Deus que te leva a cortar não vai trazer nada para você. São espíritos malignos, não é Deus. São espíritos enganadores. Mas se você entregar a sua vida para Jesus, nessa noite, nesse dia, olha, se você conhecer o Filho de Deus, verdadeiramente você será livre. E você pode conhecer Jesus agora. Jesus pode libertar de tudo isso, porque Jesus libertou o gadareno. Ele foi livre. Pode ver o começo de quando comecei a descrever essa história que aconteceu para você. O final é totalmente diferente. É um final de glória, de beleza da presença de Deus, de graça, de poder, de unção do Espírito de Deus, que mudou a história desse homem e vai mudar a sua vida também.